Todos os seres humanos enfrentam o sofrimento. Independentemente da classe social, etnia ou grau de estudo, todos carregamos uma cruz, e em alguns momentos ela se torna mais pesada do que o habitual. Pessoalmente, acredito que um dos maiores sofrimentos é ter consciência do próprio potencial e nunca vê-lo se concretizar. Viver constantemente abaixo da média daquilo que poderíamos ser, caso fizéssemos as coisas da maneira certa. Carregar esse peso é difícil porque não há como transferir a responsabilidade para outra pessoa. Não dá para culpar os seus pais ou o governo por toda a sua vida. Como já disse o escritor, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete das consequências de nossas ações. Mas por que é tão difícil mudar e agir de forma diferente? Se temos consciência do nosso potencial interno, por que evitamos realizar as ações necessárias para concretizá-lo? A resposta, talvez, esteja na dificuldade de aceitar a cruz da mudança, o sofrimento que rompe com as amarras de uma identidade arcaica, aquela que o trouxe até aqui. O preço disso é o sofrimento, e dentro desse sofrimento há uma grande incerteza, pois não há garantia de que carregar essa cruz levará à concretização dos seus planos. Afinal, quantas pessoas você já conheceu que sacrificaram tanto e no fim não alcançaram o resultado esperado? Para Immanuel Kant, um ser humano é medido pela quantidade de incertezas que consegue suportar. Parece haver uma certa verdade nessa afirmação, pois somente aquele que possui uma força interior suficiente para suportar a possibilidade do fracasso persiste no caminho. Além disso, a própria natureza, ao preencher a vida com incerteza, nos impõe a necessidade de enfrentar algum tipo de sofrimento para conquistar algo que realmente alavanque ou mude nossas vidas. Estudar por horas é difícil, assim como seguir uma dieta ou manter uma rotina de treino. Contudo, as consequências de não fazer essas coisas também geram sofrimento. Se estudar é difícil, viver na ignorância pode ser ainda pior. Poucas pessoas o valorizarão e as oportunidades podem desaparecer se você não demonstrar nenhuma habilidade. Dieta e treino, a lógica é a mesma. Se a sociedade não te condenar, o próprio corpo começará a te atacar com doenças. Não há muitas alternativas. Acredito que o ideal seja escolher o tipo de sofrimento que, pelo menos, trará algo bom no final. Gosto muito da frase: escolha o fardo mais pesado que você possa carregar e carregue-o. Ainda assim, retornamos à pergunta: por que evitamos fazer isso? Por que evitamos carregar esse fardo? Segundo a psicologia moderna, a motivação é a base para a disciplina. Ao contrário do que era perpetuado no passado, a motivação não é vista como algo cíclico ou uma sensação que dura alguns dias e depois te abandona. O entendimento moderno é que a motivação consiste em ter uma razão muito clara para agir, e é ela que sustenta a disciplina nos dias mais difíceis. Isso nos leva a refletir: temos alguma justificativa para sermos fortes, ou ao menos mais responsáveis? Acredito que parte da dificuldade em estabelecer essas razões esteja ligada à ascensão do niilismo moderno. O niilismo é uma corrente filosófica que parte do princípio de que tudo o que permeia nossa realidade é efêmero e transitório. Não existe sentido para a vida, e tudo o que experimentamos não nos conduz a lugar algum. É uma filosofia pessimista, e mais do que isso, uma visão que nega a vitalidade e a vontade de agir. Essa minha análise considera o aspecto negativo do niilismo, que realmente pode levar a uma completa desconexão com a existência. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, resume muito bem o pensamento nihilista e a depressão que o acompanha. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes em um período de profunda insatisfação com a vida. Nele, ele pronuncia a célebre frase: tudo é vão e frustrante. A essência do niilismo reside exatamente nessa indiferença em relação ao mundo e na ausência de perspectiva de algo novo. A frase de Kant volta a nos assombrar quando analisamos sob a ótica do niilismo. Quantas incertezas uma pessoa pode suportar?
O nihilista encara as questões eternas da condição humana, enfrentando tanto a incerteza de suas ações, quanto a possibilidade de que religiões e ideologias políticas não ofereçam respostas definitivas. Ao questionar tudo isso, o que resta? Apenas a incerteza. E nesse mundo permeado por incertezas, surge a pergunta inevitável: se não enxergamos sentidos na existência, o que faremos com o sofrimento? Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, considerado por muitos o profeta do niilismo, o sofrimento não é algo a ser evitado, mas enfrentado, desde que se encontre um motivo para suportá-lo. Sobre isso, Nietzsche afirma: para que sofrer? O homem, o animal mais valente e acostumado ao sofrimento, não nega o sofrimento em si, ele o quer, vai até procurá-lo, desde que se mostre um sentido para ele, uma razão para o sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, e não ele próprio, era a maldição até então difundida pela humanidade. Essa mesma ideia, a busca de sentido no sofrimento, é difundida também pelo psicólogo Viktor Frankl em seu livro Em Busca de Sentido. A obra foi escrita após sua libertação dos campos de concentração. Com base nessa experiência, Frankl desenvolveu a logoterapia, na qual define que a principal força motivacional no ser humano é a vontade de significado. Sobre isso, ele escreve: o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado, como o significado de um sacrifício. Em sua obra, Frankl defendia que encontrar significado no sofrimento inevitável previne o desespero existencial e o niilismo. Ele identificou 3 maneiras de encontrar significado: pelo trabalho ou realização, pelo amor e por meio da adoção de uma atitude significativa em relação ao sofrimento. Ele afirma: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Essa mudança de atitude perante a vida, segundo Frankl, consiste em assumir um papel no qual deixamos de questionar qual é o significado da vida, e em vez disso, pensamos em nós mesmos como aqueles que são questionados pela vida diariamente. Ele sustentava que o sentido não deve ser construído com o objetivo de alcançar a felicidade, pois esta não pode ser buscada diretamente. A felicidade deve surgir como consequência. O ser humano não está em busca da felicidade em si, mas de um motivo que a conduza para ela, por meio da realização do potencial de significado inerente e latente em cada situação, e, sobretudo, através da realização do potencial que ele próprio reconhece em si, ou seja, a concretização do potencial que o próprio homem enxerga em si mesmo. Este é o grande objetivo do ser humano: realizar-se, tornar-se menos animal e mais consciente de si mesmo. O desafio está em transformar nossa atitude em relação ao sofrimento. Em vez de vê-lo como algo a ser evitado, devemos reconhecer sua necessidade no crescimento, florescimento e grandeza humana. Nietzsche acreditava que as primeiras tentativas humanas de encontrar significado no sofrimento eram falhas, mas destacou uma verdade essencial: o sofrimento é inseparável da busca pela grandeza humana. Podemos, então, concluir que qualquer ação humana, para que seja perpetuada e sobreviva ao teste do tempo, deve possuir uma estrutura sólida de propósito e significado. Esse propósito pode residir no amor por sua família, no resultado gerado pelo trabalho ou na concretização de uma ideia que seja valiosa para você. Neste sentido, o que chamamos de cruz é um arquétipo da pessoa que transforma o sofrimento em uma forma de sacrifício para, no futuro, renascer como uma figura mais elevada. Contudo, desejo trazer um último elemento para este vídeo, o qual está intimamente relacionado com o sofrimento. Existe um fator emocional que pode, também, contribuir para a postergação de uma ação que levará à grandeza. Isso é um sentimento que fica entre a potência e o ato, o medo de falhar. Por alguma razão sobrenatural, temos uma extrema dificuldade em lidar com o fracasso. Acreditamos que, se errarmos, estaremos eternamente condenados. A vantagem de vivermos em um mundo com um tempo linear é que, raramente, nossas ações são lembradas com a frequência que imaginamos. A maioria das pessoas está ocupada demais para observar sua vida com a finalidade de emitir um julgamento condenatório.
O que resta, nesse cenário, é somente um medo ilusório de que, ao falhar, estaremos condenados. Na realidade, o ato de falhar faz, simplesmente, parte do percurso. Steve Jobs possui uma frase muito boa sobre isso. Que bom que esteja havendo falhas. Significa que decisões estão sendo tomadas. O medo do fracasso está intimamente ligado à incerteza mencionada no início deste vídeo. Para superarmos esse medo paralisante, podemos encontrar forças neste conceito estoico. Memento mori, lembre-se de que é mortal. A lembrança de nossa mortalidade consiste em entender que o único destino da vida é a morte. Todos caminharemos para lá, e ela é a única certeza incontestável de nossa vida. Você pode discutir sobre política e religião, e cada um terá uma opinião diferente. Somente a morte será unânime entre todas as pessoas que vivem em nosso planeta. Alguns podem dizer que ela não é o fim, mas não dá para dizer que ela não é o encerramento da experiência terrena. Podemos concluir que, antes da morte, qualquer tipo de vitória ou derrota é completamente psicológico. Isso significa que o medo de falhar, ou até mesmo o próprio ato de falhar, é apenas uma impressão psíquica que se encerrará em nosso último suspiro. Não permita que a ausência de sentido esvazie sua experiência, nem que o medo de se comprometer o faça perder oportunidades. Em outro momento, eu pensava que o medo era o maior inimigo da humanidade, mas, refletindo um pouco, acredito que a covardia é o maior inimigo das pessoas. Sabemos que iremos sofrer de qualquer forma e também que iremos morrer, e ainda assim escolhemos não abraçar a vida em sua essência. Optamos pelo conforto silencioso de ficar à margem da vida, com um profundo medo de nos engajar com ela. Então, para encontrarmos a coragem inicial que nos fará construir um sentido para carregarmos a cruz, lembre-se de que, se evitarmos nos comprometer com o sofrimento que trará um futuro melhor, saiba que, ao nos preservarmos do fracasso, também estaremos nos preservando daquilo que chamamos de sucesso. E, no final, caminharemos para o mesmo fim, com a única diferença de que, dependendo da forma como vivemos, ao enfrentar a morte, você possa olhar para ela mais feliz, sabendo que viveu melhor.